você falou um negócio que chamou muito a minha atenção, a coisa da paz, né? Que você disse, então, que para ti, quase que o sentido da vida é buscar a paz. E que você disse que você gostaria que as pessoas pudessem entender um pouco dessa paz que você conquistou. Como isso? O que tá dentro disso? Do que eu conquistei? Dessa coisa da paz, sabe, assim, se a gente Sei. for desmembrar isso, o que tá dentro disso? De conseguir a paz? Legal, boa pergunta. O que mais nos faz sofrer, em geral, tá? Eu sei que existe existe o estresse que é externo. Uhum. Então, a violência, a falta de dinheiro, né, a miséria, doença, são estresses externos, independe da gente. Né? Mas existe um estresse que é interno. E a gente, às vezes, esquece que esse estresse interno pode ser maior do que o externo, que é a forma como você pensa. Né? Então, você deita, qual é a qualidade do seu pensamento? O que você pensa quando você está pensando, né? Boa. Você está falando mal do outro, você está falando mal de você está se xingando, Tá. você está olhando o seu passado e você está se culpando de coisa que você fez errado e você fica trazendo na memória tudo que deu errado. Isso é um estressor interno. É o seu pensamento gerando mal-estar. Então, tem coisas que a gente não controla, mas tem coisas que a gente controla. Falando sobre as coisas que controla, e é nesse sentido que eu falo que eu acabei arranjando uma paz interior, eu descobri, pela psicologia e pelos outros estudos, né, e pelos encontros bons da vida, conversar internamente comigo de forma que os pensamentos que poderiam me fazer mal não fazem mal. Um exemplo. Supondo que eu já fui traída. Uhum. Né? Então, eu tinha um ex-noivo e ele me traiu. Tá. Foi uma coisa difícil, né? Assim, ia casar e tudo mais, tal. Foi muito dolorido. Mas, quando isso aconteceu, eu não fiquei entrando no lugar do que eu fiz. O que eu fiz? O que ela tem que eu não tenho? Porque isso é um pensamento de lanterna, de zoom in. Uhum. Sim. Tipo, tem várias... Eu não ia conseguir chegar numa resposta do porque ele fez. Uhum. Ele poderia ser imaturo, ele poderia... Enfim... N possibilidades. N possibilidades. Por que eu vou me maltratar por uma escolha que ele fez, né? Uhum. Então, rapidamente, eu consigo identificar o que eu estou pensando e falar, não entra aí. Você não tem dados suficientes. Você já tinha esse conhecimento? Eu já tinha. Eu já fazia faculdade de psicologia, já tinha feito vários anos de terapia, então eu já tinha aprendido. Hoje eu sou muito melhor nisso, né? Pô, isso aí foi nos anos 2000. Uhum. 1999, né? Então, faz 25 anos eu estudei muito mais, estou bem melhor nisso. Mas naquela época, eu chorei, tudo, mas depois eu olhava e eu chorava porque tinha acontecido, mas não porque eu era péssima ou não estava no... Sei lá. Então, identificar o pensamento e conseguir ter instrumentos para você não se machucar mais do que a vida já te machucou. Não entende? trazer o peso para você, um peso que não é teu, né? Exato. E a culpa, a responsabilidade também não é tua, né? Tem um exemplo muito bom que foi dentro de hospital. Eu trabalhei 12 anos em hospital e eu trabalhei uma época em UTI neonatal. Vou dar um exemplo, tá? Da vida. Mãe que, cara, tava lá do lado do neném, fazia tudo o que podia pelo neném, né? E aí, de repente, o neném falecia. Não tem como você não sentir tristeza. Não tem como, certo? São dores que a vida nos traz e essa você não tem o que fazer. Perder alguém que você ama dói muito. Mas tristeza é esperado. Culpa, não.
Culpa é filha de pensamento distorcido. Eu deveria ter ficado mais do lado do meu filho. Eu deveria ter procurado outra opinião médica. Eu deveria ter ido em outro hospital. Ter ido em outro hospital. Eu deveria ter rezado mais. Eu deveria ter... Todos esses deverias que te gerou culpa. Culpa não é esperado quando você perde alguém. Perde alguém é tristeza. Na psicologia, a gente chama de sentimento primário. Perdeu alguém que você ama, você se sente triste. Se você sentiu culpa é sentimento secundário. Ele é filho de pensamentos que você está inventando na sua cabeça. E aí, olha o peso de você perder um filho. Já é muito você aguentar a sua tristeza. Imagina você ter que aguentar a tristeza e mais a culpa. É muito sofrimento. Pode levar até a pessoa a tirar a própria vida, Pode. todas essas coisas, né? E a tristeza, ela tende a passar com o tempo. A culpa não. Porque se você foi culpado pela morte do seu filho, como você vai dormir o resto da sua vida? Entende? Porque você merece viver, né? Por que você merece viver? Você é uma pessoa ruim, você fez seu filho morrer. Então, olha que desdobramento que você leva para sua vida. É nesse sentido que eu falo que eu tento não levar nenhum desdobramento. Eu sofro aquilo que é para sofrer, porque aquilo passa, mas eu não fico criando outros universos internos para ficar remoendo, ruminando, que a gente chama, e sofrendo. Muito bom, muito bom. Então, a paz não significa ausência de sentimentos negativos, tá vendo? É uma paz de eu sei que esse mundo não é esperado eu ter felicidade sempre. Eu já sei que acontecem perdas, eu já sei que acontecem, mas eu sofro por aquilo e não por outras que eu crio. Estoicismo, né? Tem coisa que eu controlo, tem coisa que eu não controlo, né? O estoicismo foi outro estudo que também me ajudou. Então, terapia me ajudou, bons relacionamentos com pessoas que tinham mais conteúdo para compartilhar. É muito bom ter amigos, né? Eu tenho um Porque essa conversa que a gente tá tendo, você não consegue ter com todo mundo, Não, né? não consegue. O outro, você vai conversar de cerveja, de Palmeiras, né? Novela. De novela. E tudo bem também, cada um com... Mas essas conversas, ou entrando na mente, o Podicólogas tem a ideia de poder ampliar, né? De chamar de zoom out mesmo, o olhar para a vida. Tem gente que acha chato, sabia? Sim. O Marco é chato, tá sempre querendo falar de uns negócios... nada a ver. Uns negócios nada a ver. Não pegou ainda. Eu fico triste, falar, caraca, pra mim... Que pena, pra mim tem tudo a ver, né? Pra mim tem tudo a ver, mano. Você tá achando que não tem nada a ver, É só porque não sentou direito, assim, com o coração aberto para ouvir. Porque o que a gente está falando, todo mundo vive em casa.